Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um NPWcast. É sempre um prazer estar com vocês aqui, contribuindo, aprendendo, ensinando. E hoje, um dia extraordinário, e eu vou falar para vocês o porquê. Nós temos 2 empresários incríveis que vieram aqui compartilhar conosco as experiências. Eu aprendo demais com eles. Um deles veio diretamente de São José dos Campos. Então, nós temos 2 empresários, um do mundo do marketing e o outro do mundo tributário. Lívia, seja muito bem-vinda. Gratidão, ótima tarde, tudo bem? Que bom que você veio, hein? Demorou, mas você veio. Conseguimos. Alberto, seja muito bem-vindo. Gratidão, Karina, pelo convite. Esse incrível aqui pesou, hein? Vindo da Karina ainda, a gente tem que fazer jus à expectativa agora. Mas é um prazer imenso estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser muito frutífero para todos. Que legal, que legal. É muito gostoso, né? Quando a gente senta numa mesa que a gente troca e aprende. E com vocês não vai ser diferente, né? Vocês têm muito para contribuir com todos que nos assistem aqui. E o mundo de marketing, o mundo tributário é um mundo tão falado hoje em dia que tem muitas dúvidas, muitas dores. Todos os empresários precisam desses 2 mundos e por isso aqui 2 especialistas no tema. E eu quero trazer um pouquinho de conteúdo para vocês, muito voltado agora nesse momento para a área de marketing, porque eu vejo que muitas áreas das empresas, às vezes, não têm um marketing. Porque, poxa, isso é custo, isso é investimento, poxa, eu sou pequeno, não tenho dinheiro para pagar uma agência de marketing, não sei se eu monto meu time aqui internamente. E eu quero que você traga para a gente aqui um cenário factível dentro das empresas. Como que as empresas começam a olhar para essa área? Como que essa área ela é totalmente estratégica para o negócio, independente do segmento? Sim, na verdade, o marketing ele não tem que ser visto como um custo, porque é através dele, assim como a sua equipe comercial, que vai te trazer renda. Então, se bem alocado, dificilmente você não tem retorno, né? Então, o investimento que você tem no marketing, seja para a equipe, seja para as mídias, para o tráfego, onde você alocar ele, se bem segmentado de forma estratégica, dificilmente não ter resultado. E a empresa Mestres do Site, né? Como que a gente enxerga o mercado da Mestres do Site, olhando aqui o nosso público de empreendedores, diretores do mundo corporativo? Como que a Mestres do Site agrega valor dentro da operação das empresas que nos assistem aqui? O que vocês entregam para esse mercado? A Mestres do Site, pelo próprio nome, a gente inicia a jornada do cliente pelo site. Porque é o seu cartão digital. E o cartão digital, ele não tem fronteiras, eles não têm limites. Onde você tem internet conectada, você tem o marketing digital ali para você poder consumir. Então, a primeira fase que você tem que ter no seu marketing, que você tem que entender, é justamente que você tem que ter um site. E não é só ter um www. Né? A gente tem que ter um site estruturado, com experiência, que ele tenha navegabilidade. Eu sou da época que o site não tinha que ter responsivo, o mobile. E o que é isso, né? É o subir e descer a tela hoje no celular. Na época, a gente comercializava site, na época, era um opcional. Faz tanto tempo assim, essa parte você pode pular, não precisa falar. É outro podcast. E então, na época, era tido como um acessório. Era um acessório do site. Ele quase ser mal necessário, né? Um preparado para o celular. Olha que loucura, né? Então, depois de pandemia que nós vivemos, as empresas perceberam o quão importante é estar na internet. O seu público está na internet. Engana e é aquele que põe a peneira nos olhos quando acha que não, meu cliente não procura no Google. Nossa, tem pessoas que ainda pensam assim. Infelizmente tem. Por medo, talvez, de achar que não é um canal uma aderente. Eu acho que seria talvez um senso, né? Um senso comum, né? Ou até mesmo por não ter conhecimento. Então, por isso que nós temos os nossos consultores executivos para conversar contigo, tirar as suas dúvidas. O site é só uma sementinha dentro do marketing digital que a gente consegue te entregar.
Maravilha. E quais são as entregas, pensando na parte estratégica do marketing, que vocês conseguem entregar? Então, por exemplo, o site é um pedaço do processo. E quais são outros complementos que potencializam os resultados das empresas? Eu acho que é importante as pessoas entenderem, porque o marketing é um assunto muito vasto para nós conversarmos aqui hoje, mas pensando na parte estratégica, não necessariamente a pessoa precisa ter só um site, ela pode incorporar outros serviços que terão resultados expressivos e ao longo da jornada de aumento de receita e definindo a estratégia de mercado, você vai incorporando outros serviços. Como que é esse movimento dentro do marketing? Dentro da Mestres, nós temos um pilar, vamos dizer assim, né? E lá nós temos 4 conceitos, né, que a gente chama de metodologia. A nossa metodologia são 4 frentes. Quais são? A sua presença digital, ou seja, você ter um www, você ter um @, seja ele Face, Insta, LinkedIn, você tem que estar presente nas mídias. O passo 2 seria a estratégia de divulgação, onde o seu cliente está, onde o seu cliente busca informação. Ele está no LinkedIn, ele está no TikTok, ele está no YouTube, ele está no Google, né? E entre outras que vão surgindo, né? A outra frente é a gente comunicar em massa aos nossos clientes, o tal de e-mail marketing. E sim, ele funciona. Temos retorno, a gente consegue medir isso, é palpável, né? E por fim, a estratégia de SEO, que é a estratégia da busca orgânica, aquela que você não precisa pagar para que você tenha clientes novos adquiridos de forma orgânica. É interessante essa fala da Lívia, porque ela trouxe aqui um pacote completo de serviços, né? E eu diria que, assim, a estratégia ela é bem completa, mas dependendo do nível de maturidade, o tamanho da empresa e o budget, dá para incorporar isso de forma fracionada, talvez seja a palavra ideal. De acordo com a maturidade, justamente o que você comentou. Não adianta a gente dar um carro para uma criança de 7 anos, ele ainda não tem a maturidade, o conhecimento. Então, você tem que ir galgando e a nossa equipe ela vai trazendo essa maturidade junto contigo. Muitos dos nossos clientes não sabem nem quantificar quantos clientes chegaram para ele no mês. Quem dirá de qual canal que foi. Que incrível isso. Né? Então, a partir daí, a gente consegue ir trazendo maturidade para os clientes entenderem onde os clientes deles estão. Uhum. Porque eu acho que o meu cliente está no Google. Tá, mas enquanto você acha, a gente consome. Aí é um custo, porque você está simplesmente só colocando na rede, e não de forma direcionada, de forma estratégica, que aí a estratégia é o investimento. Uhum. Que legal, que bacana. Gente, é tão gostoso quando a gente fala com alguém que tem domínio do assunto e essa competência toda, né? Não daria para ser outra pessoa para sentar nessa mesa que não fosse a Lívia, que é a mulher do marketing. E claro, nós temos a mulher do marketing, mas também nós temos o homem do mundo tributário e que tem total expertise aqui para compartilhar com a gente cases de sucesso, estratégias para o mundo financeiro, o mundo da contabilidade em geral, que é o mundo tributário, que a gente vai falar aqui um pouquinho. E depois nós vamos contribuir para falar de uma metodologia e de um evento que isso é só no final do podcast. Sim. Vou fazer uma surpresa aí para vocês, porque antes nós precisamos dar a oportunidade para a fala do homem do mundo tributário, né? Diretamente de São José dos Campos, Alberto, a palavra é sua, o domínio é seu, pode seguir. Gratidão, Karina. E primeiro, né, que aula da Lívia aqui em poucos minutos, né? Poucos minutos, é uma consultoria de milhões. Nossa senhora, já não prometeu nada, entregou tudo logo de cara já. Mas, assim, Karina, o que eu posso trazer já de reflexão no início da minha fala, né? Quando você está num momento adverso da sua empresa, financeiramente falando, qual que é a primeira coisa que você deixa de pagar? É o imposto. Então as pessoas hoje, elas entendem, os empresários em geral, as empresas que têm as suas vidas orgânicas ali, elas entendem que o imposto, paga quando dá. Isso é totalmente o quê? Falta de planejamento. Não estar talvez num regime tributário mais adequado, não estar se utilizando da melhor estratégia, enfim. E muitos empresários, infelizmente, ainda usam a sonegação como o seu lucro. Então, aquele imposto que ele deixa de recolher porque ele está deixando de declarar para a Receita é o lucro dele. E isso não significa que o negócio, a empresa, seja uma empresa saudável, uma empresa rentável. Então, a nossa ideia é fazer os passos como se fosse de um médico. Quando você vai no médico, você passa por uma consulta, sofre um diagnóstico, se faz os exames necessários e as orientações ali estão para você atingir um determinado resultado, o resultado da sua cura.
Basicamente é isso que a gente faz. A gente entende qual é o momento financeiro da sua empresa. Ok. Qual é o momento operacional da sua empresa? É uma empresa que está em fase de crescimento, em fase de estabilização, está até talvez um retrocesso. E acontece, tá? Tem empresas que nós sugerimos, fecha tal loja ou abdica desse serviço, desse produto, porque ele está diminuindo a sua margem. Então chegamos a esse ponto com os nossos clientes. E depois dito isso, qual a melhor estratégia? A começar pelo regime tributário, seja no Simples Nacional, no lucro real, lucro presumido. Muita contabilidade aí treme a perna quando fala de lucro real, tá? Olha, infelizmente, muitos profissionais entendem que o mais fácil é o melhor, e não é assim que funciona, né? Então, o Simples Nacional é o mais fácil, vamos para o Simples Nacional e tudo certo. Não é assim, tá, pessoal? Então, assim, esse mal necessário que é o imposto, ele tem que ser pago, mas tem como pagar de uma maneira justa, desde que você tenha esse planejamento. Então, começamos com um bom planejamento tributário, digo mais, um excelente planejamento tributário, tá? Onde a gente valida a sua operação, o tipo de serviço, qual a melhor estratégia para a sua empresa, e começa-se o serviço de parceria. Eu não atinjo o resultado se a empresa não operacionalizar do jeito que nós planejamos. Planejamos em comum acordo. Porque às vezes a melhor estratégia tributária, contábil, comercialmente falando, não funciona. Às vezes, comercialmente falando, é muito bom, mas tributariamente falando, vai impactar de maneira muito onerosa. Nós chamamos isso, sabe do quê? De cashback tributário. Às vezes você paga um pouquinho a mais numa despesa, mas isso volta como crédito de imposto. Sim, sim. Então é um cashback. É um imposto que você vai deixar de pagar lá na frente. E as pessoas, infelizmente, não têm essa consciência. Sempre querem dar jeitinho para as coisas. E o mundo já não está mais aceitando isso. O mundo financeiro, o mundo tributário não aceita mais isso. Vai chegar um ponto que a Receita Federal vai vir com a sua declaração pronta. Só para fazer o confere. Você só assina. Porque está tudo sendo cruzado. A movimentação das suas empresas e a sua movimentação da sua pessoa física. Você trouxe um ponto importante que é válido a gente reforçar aqui, que a consultoria de vocês, o trabalho de vocês, ele é tão estratégico que vocês têm um olhar para o planejamento e para a visão de futuro da empresa. Por quê? Porque é um engano quando a pessoa fala assim, poxa, mas eu tenho tantos funcionários, eu faturo 4 milhões no mês, mas não significa que você ter uma empresa com muitos funcionários ou com um faturamento expressivo, que a sua lucratividade está aderente. Então, muitas vezes, esse exemplo que ele trouxe, poxa, você precisa fechar uma loja, poxa, que dor para o empresário ter que fechar uma loja, mas muitas vezes ele está trocando figurinha, ele está trocando 6 por meia dúzia, então o trabalho vai tão além do que o mundo tributário que você mencionou aqui, que faz realmente sentido olhar para esse negócio. E mais do que isso, a gente tem 2 cenários, né? A gente tem um mundo corporativo com empresas muito bem posicionadas no mercado, empresas que têm investidores de fora, empresas multinacionais, que legal. Mas essa empresa um dia ela foi pequena. E quando nós falamos do mundo de empresários que têm empresas pequenas, tem aquela dor por conta de fluxo de caixa que não é tão expressivo, e às vezes não tem dinheiro no caixa para contratar serviços como esses que nós estamos trazendo aqui. E lá, né, lá no seu time, com o pessoal de São José dos Campos, eles também têm um olhar para a questão do BPO financeiro. Então, você imagina você, poxa, eu abri uma empresa, sou novata no meu negócio, enfim, tem muitas dores, muitos aprendizados ao longo da jornada, e fala assim, poxa, eu não gostaria de contratar um time aqui financeiro para minha empresa. Poxa, existe um BPO financeiro para isso, que já tem o passo a passo, tem toda a metodologia. Então, assim, não deixa de ser um processo muito estratégico, porque nós não sabemos fazer isso com a mesma expertise que eles sabem fazer. E essa é a cereja do bolo, né? A NPW, por exemplo, é uma empresa que tem expertise em contratar pessoas, mas ela não tem expertise no marketing, ela não tem expertise no mundo tributário. Então, esse olhar para que a gente traga empresas, que a gente possa fortalecer as nossas parcerias e trazer para quem sabe fazer o negócio acontecer, é o trampolim para nós mudarmos de patamar. E é isso que o Alberto e a Lívia trouxe aqui para a gente, e faz todo sentido essa mesa aqui com 3 cabeças pensando. Por quê? Porque quando a gente olha uma operação, independente do seu segmento de mercado, você precisa contratar pessoas, você precisa alavancar negócios, porque você precisa ter clientes para você ter receita. E esse cliente, essa receita que entra para a sua operação, se você não estiver com uma estratégia muito definida de marketing e muito parruda, você vai patinar e vai chover no molhado. Então, assim, os nossos trabalhos estão inteiramente interligados, porque a gente precisa contratar pessoas, precisa ter a estratégia de marketing e vendas para conhecer
quem é o nosso perfil de cliente ideal, que é o famoso ICP, né, que, para quem não sabe, é uma sigla e uma nomenclatura muito usada no mercado, e depois vem todo o conhecimento que o Alberto trouxe aqui, do mundo tributário, do mundo financeiro. Eu trouxe para vocês aqui a questão do BPO, que é uma terceirização de um serviço muito estratégico e que a gente coloca a expertise deles em prática dentro de algo que a gente não tem tanto conhecimento como eles têm, né? Vocês enxergam esse tripé, como nós estamos falando aqui, de uma forma muito harmônica, interligada? Como é que vocês veem esse... Porque eu trouxe o insight, né? Se me permite, eu queria trazer, até com base na sua fala, um ponto muito importante para a gente refletir juntos aqui, inclusive quem está assistindo também. Vamos lá. Primeiro passo, gestão de pessoas. Qual que é o item mais valioso da sua empresa? Não é o imóvel que você está, não é a sua máquina de vendas, não. São as pessoas que ali são com você, tá? Porque se você não tiver um time engajado, um time alinhado, um fit cultural, sua empresa está fadada a não crescer. Empresa que não cresce desaparece. Segundo ponto, já pegando um gancho da minha fala, se não cresce, desaparece. Então o que você precisa? Ser visto. Ter autoridade. E por fim, ter uma inteligência financeira / tributária para administrar esse ponto. Karina, você falou um ponto muito importante. Movimentar grandes valores não significa ter alta lucratividade. Então esse é o primeiro erro muito comum. E o segundo erro muito comum, só começa a rever despesas na dor ou quando a lucratividade cai. Todo dia é dia de uma gestão de crise que a gente fala. Se você está lucrando 50 mil, talvez poderia ser 80 e você não está olhando para isso. Você gasta quanto de energia para aumentar o seu faturamento 10 mil reais por mês, por exemplo? Muita energia. Desses 10 mil, quanto vai para o bolso do empresário? 2 mil? Quando? 1.000? E com que tempo, com que carência? Agora, se você olha para a sua despesa, você acha 10 mil de despesas majoradas ou de despesas desnecessárias, é 100% desse valor que vai para o bolso do empresário. É 10 mil reais integral no caixa da empresa. Então as pessoas têm que ser mais inteligentes nesse sentido. Engajar a equipe de trabalho, para ela não trocar tempo por dinheiro, ter a sua autoridade, ser conhecida como ela deve ser conhecida, e a inteligência financeira e tributária planejando tudo isso. E essa inteligência financeira que você trouxe, que essa gestão de crise que é administrada diariamente, é algo que o empresário não faz. E quando a gente olha um BPO financeiro, nós estamos pagando para que alguém pense por nós, acompanhe e valide por nós. Então, eu costumo dizer na NPW assim, o que nós não sabemos fazer, a gente precisa terceirizar. Coloca na mão de quem sabe. Porque é difícil nós sabermos tudo. E principalmente hoje, né, no mundo da loucura que a gente vive, correria, o tempo cada vez mais escasso e as pessoas muito voltadas para resultado, parece que o dia precisa ter 70 horas, né? Porque a gente tem tanta coisa para fazer. Realmente, todo esse contexto que nós trouxemos aqui é um contexto muito valioso e a gente precisa olhar, sim, com muito carinho. E quando a gente olha isso com muito carinho para que a operação seja saudável nesse tripé que nós falamos aqui, nós, assim, há alguns meses a gente vem conversando aqui, porque como a gente está muito inserido no mercado e tem contato com outros empresários, nós percebemos que as dores que nós trazemos aqui, né, nós tivemos uma outra gravação recentemente lá em São José dos Campos, são dores que todo empresário passa, não importa se ele é pequeno, se ele é médio ou se ele é grande. O que muda é a intensidade, é o volume, é a recorrência dessas dores que todo mundo passa. E pensando nisso, os nossos serviços, eles estão muito interligados, né? Então, uma empresa depende da outra e são dores que o mercado tem. E quando nós conversamos, nós tivemos um insight e que nós falamos assim, poxa, a gente precisava trazer esse conhecimento e levar para empresários com uma metodologia que faça sentido para o negócio de cada um, entendendo a dor de cada um, e nós chamamos isso de tripé do sucesso. Então, o que é o tripé do sucesso? Vocês querem falar um pouquinho? Porque eu já falei demais, eu falei que a estrela de hoje não sou eu, é o Alberto e é a Lívia. Mas é uma metodologia importante. Ela é a estrela de sempre. É de sempre. Não, vocês são demais. Não é tudo isso. O tripé do sucesso, na verdade, ele tem a base de a gente trabalhar dentro desses nossos clientes
a base para quê? Para a gente conseguir chegar no sucesso. E qual seria este sucesso? É o gestão de pessoas, porque uma pessoa engajada, com qualidade, falando a cultura da sua empresa, ela vai entregar mais, né? Um marketing assertivo, qualificado, estratégico, vai fazer com que a equipe trabalhe, principalmente o comercial, né? Trabalhe também mais engajado, para quê? Para vender mais, faturar mais, e aí vem o financeiro, tributário, para fazer com que tudo isso seja sustentável, saudável, para que tenha cada vez mais lucros, né? Porque é o que o Alberto acabou de falar, não é faturar mais apenas. Que incrível, né? Incrível. E claro, o Tripé do Sucesso, que é um evento, logo mais daremos mais detalhes de local, data, horário para você participar. E é importante ressaltar para vocês que se você tem uma indústria, você trabalha com uma empresa de logística, você trabalha numa startup, qualquer mercado tem perfil para sentar na cadeira e assistir esse evento. Por quê? É um evento construtivo, estratégico e muito direcionado à comunicação e às necessidades e dores que vocês têm. E claro, o Alberto pode falar melhor do que nós duas aqui, né, Lívia? Com certeza. Ele é o rei do evento. Com certeza. Que isso. O pessoal tá criando muita expectativa, tá ficando preocupado. Não, mas brincadeiras à parte, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande no que a gente faz. Cada um de nós aqui e todos os parceiros que trabalham conosco. E esse evento ele vai ser um divisor de águas para quem for assistir. Por quê? A gente vai trazer insights, a gente vai entregar um pouco da metodologia, dores que são comuns, praticamente só mudam de endereço, serão compartilhadas e terão soluções, tá? Então essa metodologia ela é totalmente criada para quê? Engajar a sua empresa e aumentar a rentabilidade, dar o lucro que a sua empresa merece. A empresa nasce para dar lucro, gente. Não é um negócio altruísta. Então a gente tem que ter a visão de empresário e de empreendedor. Então essa metodologia vai ser apresentada de maneira muito, muito clara, muito objetiva, mas também com alguns exemplos lúdicos ali para o empresário se identificar com essa questão e ver que a metodologia vai fazer total sentido para a empresa dele ser um marco e crescer cada vez mais. Então a gente está muito animado com esse evento que vai acontecer em Mogi, já tô dando um spoiler aqui já. Só pode falar que vai ser em Mogi. Okay. Os Alberto, outros detalhes a gente deixa para a próxima gravação. Então, vamos fazer uma surpresa. Então a gente está muito entusiasmado porque vai ser um divisor de águas para todos que vão assistir. É um conteúdo muito, muito rico. Então, faço o convite para vocês e no momento certo vocês saberão mais detalhes, porque vão me bater aqui daqui a pouco, eu tô falando demais. Beliscar aqui, ó. Não pode falar demais, a gente tem que deixar o suspense pro dia do evento. E realmente é um evento que vai agregar muito valor para todos vocês, porque eu me coloco nessa cadeira e eu tenho, às vezes, algumas dúvidas, né? Porque a gente também não sabe tudo. E desde a fundação da NPW, né, a empresa existe há 10 anos, foram muitas dúvidas, foram muitas dificuldades, assim, por falta de resposta e por falta, talvez, de estar com a pessoa certa para esclarecer algum caminho alternativo que encurtasse o percurso. Então, eu gosto muito desse termo, encurtar o percurso, porque a nossa jornada não precisa ser de dificuldade. Ela tem atalhos que facilitam a nossa vida como empresário, mas para isso nós precisamos das pessoas certas no momento certo e com o conteúdo certo. E o momento é o Tripé do Sucesso, que é uma metodologia muito diferenciada, é um conteúdo muito relevante e são dores factíveis, são dores muito comuns no mercado de trabalho, e que muitas vezes o empresário, ele se sente sozinho, ele não sabe onde buscar respostas. Acha que é só com ele que está acontecendo. Será que só acontece isso comigo? Poxa, mas será que o meu vizinho também, que é empresário, passa pelas mesmas dores? Então, é um ambiente bem informal, né? Depois nós vamos passar mais detalhes para vocês, mas realmente é um ambiente de construção, de mudança de mindset, é um ambiente de aprendizado, um ambiente de networking, é um ambiente para alavancar o seu negócio e para que vocês mudam de patamares. Por que eu digo isso? Porque nós estamos com especialistas aqui que têm domínio absoluto do tema que nós vamos replicar aí para vocês. Então, provavelmente na próxima gravação nós já teremos mais informações. Eu não vou queimar a largada aqui com vocês de falar mais informações, porque senão daqui a pouco eles vão jogar aqui a purpurina e falar, para de falar que não pode falar nesse momento, deixa para o próximo, né? Mas assim, o que nós vamos fazer é navegar em várias cidades de São Paulo, interior, capital, para que a gente alcance os empresários de várias regiões
Nosso próximo evento será em Mogi, provavelmente no dia 24 de outubro, mas essa data nós podemos confirmar depois para vocês. E depois a gente vai alavancar em outras cidades, porque a gente entende que todas as cidades têm empresários, tem empresas, tem contratações, tem dúvidas, tem dores, e é isso que a gente decidiu ajudá-los, é o nosso propósito, tanto de vida pessoal quanto das nossas empresas, e que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença, porque nós passamos por esse modelo também, né, há um tempo atrás, de aprendizado e de troca, e realmente foi muito rico, e faz toda a diferença. E sozinho nós não fazemos nada. Nós precisamos estar acompanhados com pessoas que puxam a gente para cima, e o momento é esse. Tripé de sucesso, né? Precisa saber tudo? Não, basta você conhecer alguém que saiba o que você não sabe, né? Com certeza. Exatamente, eu falo isso direto. Isso é no mundo profissional, mundo pessoal. Imagina se todos nós soubéssemos de tudo, o que levaria a todas as profissões que nós temos no mercado hoje? Não teria nenhum complemento, porque todo mundo já sabe de tudo. Não teria nem conversa, né? Não teria nem conversa, né? Não avançaria, não cresceria, não evoluiria, não. né? É algo que pra gente pensar, né? É uma pergunta assim que veio na minha cabeça isso agora e faz sentido. O bom só existe porque existe o ruim, né? Exatamente. Senão seria todo mundo igual, né? Seria todo mundo exatamente. E o excelente só acontece quando a gente tem os bons e os excelentes se sobressaem. Com certeza. É sempre muito bom estar com vocês. As nossas conversas, elas duram horas, o tempo passa. A gente fala assim, poxa, mas já acabou a gravação? Nossa, mas a gente tem tanta coisa para falar ainda. Mas não dá pra gente falar tudo numa gravação só. A gente precisa fazer gradativamente para que a gente realmente tenha conteúdo e algo interessante para compartilhar com vocês. Então fica aqui o nosso agradecimento imenso em nome da NPW, time NPW, essa parceria incrível que nós fizemos para alavancar e ajudar muito empresários aí, que a gente tem a nossa jornada ali de alguns anos pela frente. Alguns vários anos pela frente. Vamos falar muito ainda. E eu quero agradecer demais a presença de vocês. Realmente essa gravação foi incrível. E eu sempre aprendo demais com vocês. Teremos outras com certeza. Mas, Lívia, muito obrigada aí pela presença. Gratidão. E o que precisar, Mestres do Site está à disposição. A gente se encontra no evento, traga a sua pergunta, porque eu sei que as dúvidas surgem. E, mas eu posso fazer? Pode, a gente pode tudo. Só tem que saber se é o momento certo para você. Olha que fala incrível, olha que não foi decorado, hein, gente? A intuição e a criatividade é latente. Não é à toa que é da área de marketing, né? Não daria para ser da área financeira. Não daria. Não combina. Não me coloca numa caixinha. Bom, quero dizer, empresário, você não está sozinho. A sua dor é a dor de muitos outros empresários e talvez a gente possa ajudá-lo. Talvez não, na certeza que a gente tem muito a agregar. Então, fica o nosso convite para vocês, tá? Vai ser um evento incrível, como dito, um divisor de águas. E não poderia deixar de agradecer, né? Que honra. Eu falo todos os dias para vocês e lembro vocês disso todos os dias mesmo. Eu sou uma agraciada por ter vocês como amigas, como colegas, como parceira de negócio. Então, assim, gratidão, Karina, pela oportunidade, pelo convite. Lívia, gratidão por mais uma gravação juntos. Muito feliz. E fica o nosso convite para vocês, pessoal. Obrigado por tudo. Eu que agradeço mais uma vez pela sua presença. Hoje você veio de helicóptero, não pegou nem trânsito, diretamente de São José dos Campos. A pessoa vai ficando mais chique, ela vai mudando o meio de transporte. Então, hoje ele chegou mais rápido. Não, peguei carona com o Murilo. Murilo, um abraço, viu? Veio de avião para cá hoje. Maravilha. Gratidão aí pela presença mais uma vez. É sempre muito agradável estar com vocês. E bora para a próxima. Divulgaremos em breve a próxima gravação. Estamos todos juntos. Sucesso e bora que tem muito trabalho pela frente. Até mais. Até, pessoal. Até, obrigada.